Olá, olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Luz, Câmara e Gestão. Eu sou a Jaqueline Caldeirão e ao meu lado, meu marido, Matheus Caldeirão. Tudo bem, pessoal? Mais um episódio iniciando. Com muito prazer receber você aqui. Já vou te pedir, curta esse episódio, compartilhe com os amigos, com a família, se inscreva no canal, ajuda a gente aí, tá joia? Vamos falar um pouquinho do nosso patrocinador oficial? Bora lá, vamos falar de Carga Express, o laboratório móvel que mais cresce no Brasil. Aliás, não é só no Brasil, hein? Ele já tá crescendo fora do país indo também. Pra fora. Exatamente. Então imagina você ter dentro da sua clínica ou do seu consultório a possibilidade de oferecer aos seus pacientes iniciar e finalizar o tratamento no mesmo dia, devolver o sorriso que eles tanto querem, conseguir comer, se alimentar, né? Ter autoestima. Enfim, tenho certeza que você vai amar. A partir do momento que vocês chamarem eles lá dentro do espaço de vocês, vocês não vão ficar mais sem. Então, entre em contato aqui embaixo, fala lá com o time, que eu tenho certeza que isso aí vai fazer muita diferença na rotina de vocês. Com certeza. E agora vamos falar da nossa convidada. Bora lá, convidada especial, como sempre, né? Nossos convidados são escolhidos a dedo aqui para o nosso podcast. Ela é psicóloga com especialização em neuropsicologia, especialização em terapia cognitivo-comportamental, em transtornos alimentares, obesidade e cirurgia bariátrica, formação em TCC, formação em obesidade e emagrecimento, especialização em gerenciamento estratégico. Seja muito bem-vinda, Andréia, ao nosso podcast, viu? Obrigada, Matheus. Obrigada, Jaque. É uma honra estar aqui. Eu fiquei muito feliz pelo convite. Espero poder contribuir um pouquinho com cada um de vocês. Para esse bate-papo aí gostoso. Vai ser super legal. Vai ser super legal. Eu sempre costumo, dos nossos convidados, explicar um pouquinho como que funciona a nossa... Da onde a gente trouxe esse convidado, né? Muitos são pessoas que a gente não conhece, que não tem nenhum convívio, né? Mas outras são pessoas que a gente já trabalhou com elas, que a gente já experimentou do serviço que elas oferecem. A Andréia é a nossa psicóloga também, tanto minha quanto da Jaque, né? Passamos por alguns processos juntos, né? Então a gente confia muito no seu trabalho, a gente entende a necessidade de se procurar ajuda, né? A gente vai falar muito no decorrer do episódio, né? Mas vamos lá, vamos bater papo que tem muita coisa para se falar, né? Andréia, antes da gente começar, a gente sempre pergunta para os nossos convidados. Quando você era criança, você sempre imaginou ser psicóloga? Ou o que você queria ser quando crescesse? Conta um pouquinho dessa sua infância. Ótimo. Bom, enquanto criança, eu não imaginava, né, fazer psicologia, até porque eu não tinha passado por uma. Imaginava o quê? Sendo professora, dando aulas. Então, colocava minhas amigas lá eu morava em prédio, né? Todas sentadas, né? Tipo, enfileiradas, e tinha uma lousa. Olha. E eu ensinava ali. Então, essa era a minha paixão. E era isso que eu falava, né? Para meus pais, para minhas amigas, né? E você era daqui de São Paulo? Eu sou de São Paulo, nasci em São Paulo. E brincar de casinha, de ser mãe, né? De ter a sua casa. Eram essas brincadeiras. Mas sempre com esse objetivo de ser professora. Né? Só que no decorrer aí dos estudos, no ensino ensino fundamental, lá para a 7ª, 8ª série, acho que não é fundamental, não lembro o nome. Eu acho que antigamente também, era fundamental. Acho que era fundamental, né? Talvez 2, não sei, né? Na 7ª série, eu comecei a ter uma disciplina de psicologia. E aí eu achei curioso, assim, né? E assim, escola, você sabe como é que é. A gente não acha tão interessante, né? Não é tão cativante, assim, algumas matérias. E aí, quando eu tive lá essa primeira aula, eu me apaixonei. Assim, eu fiquei encantada. Falei, nossa, essa aula eu vou prestar atenção, né? E, de fato, eu prestei bastante atenção. E foi aí que eu comecei a me interessar pela psicologia. A gente está falando do quê? De 13 anos de idade, 14, né? Que eu tive na 7ª e na 8ª. Que interessante. Sou bem velha, então faz tempo que tinha essa matéria de psicologia nas escolas. Não sei se em todas, mas foi aí que eu tive o contato com a psicologia. É interessante, porque não tem mesmo, né? Eu acho que Pelo é uma menos na dor, nossa, né? Da formação ali, né, pessoal da criança, né, do adolescente. Mas geralmente não costuma ter essa disciplina, né? Sim, e deveria, né? Assim, era rede pública ou privada? Era pública. Pública, olha, mais interessante ainda. Mais interessante, né? Então foi ótimo, assim, abriu minha
E aí, você foi para a parte de cognitivo-comportamental por alguma razão também? Porque dentro da psicologia tem várias técnicas, né, diferentes. São várias abordagens, né? Então, assim, durante a faculdade de psicologia, até hoje, o grande foco do estudo é a psicanálise ainda. Né? Então, nós temos várias abordagens. A psicanálise é o que exatamente? É uma das abordagens de Freud, onde tudo começou. Então, Freud foi o que iniciou, que deu início. Aí, graças a ele, outras abordagens vieram. Aí nós temos a junguiana, a humanista, Gestalt. E aí, depois de um tempo, na década de 60, aí começou com a terapia cognitivo-comportamental. Só que na universidade... assim, foi uma pincelada que eu tive de terapia cognitivo-comportamental, né? Aí eu comecei a me interessar. Para mim, fazia mais sentido a forma que enxerga o sujeito, a forma que a gente trabalha com o paciente, baseado mais em evidências, uma terapia mais estruturada. E aquilo, para mim, fez mais sentido do que a psicanálise. Aquele resgate muito ao passado, de ficar, né, focando no passado, para mim... não completava, sabe? Faltava algo. Aí, durante mesmo a faculdade, antes de terminar o curso, eu comecei a fazer cursos de intensivo, DTCC, Terapia Cognitivo-Comportamental. E aí, comecei mesmo durante a faculdade, e aí fui sempre estudando, comprei o livro básico, né? Que é de Terapia Cognitiva de Aaron Beck, e aí fui estudando... E só depois de uns anos que eu vim fazer a especialização. Né? Então, assim, já aplicava a TCC, mas eu queria aplicá-la na sua íntegra, para ter maior efetividade. Foi aí que eu cursei esses cursos, né, em paralelo, e a pós-graduação, que foi maravilhoso também. Ô, Andréia, para quem nunca foi num psicólogo, ou tem receio, que a gente vai falar disso depois, a cognitiva comportamental, a gente pode dizer que ela é usada mais baseados em evidências e trabalha mais no atual, não foca tanto no passado. É isso? Sim, o que seria exatamente, para quem não conhece? A terapia cognitivo-comportamental é uma das terapias mais novas, né, do que a psicanálise, por exemplo. Então, ela tem um foco no presente, nas metas atuais do paciente, na resolução de problemas. Ela não desconsidera o passado, pelo contrário. Né? O passado faz parte da nossa personalidade, contribuiu para o que nós somos hoje, mas nós não ficamos ali remoendo, né? Focando lá. Né? A gente vai entender a história desse paciente, o que aconteceu, se teve alguns traumas, alguns eventos estressantes, como é que era o relacionamento dele anterior na infância e como é que está sendo construído hoje, tá? Mas nós não desconsideramos o passado, porém, nós focamos nos problemas atuais desse paciente. Então, problemas ligados à ansiedade, à depressão, ou a pessoa não tem nenhum desses diagnósticos. Ela não está deprimida, ela não está ansiosa, mas ela tem um problema de procrastinação, dificuldade de se organizar, de se planejar para as tarefas, dificuldades de relacionamento afetivo, né? De relacionamento no trabalho, dificuldades com carreira, ou tem mesmo transtorno do déficit de atenção, hiperatividade, não sabe lidar com isso, né? E várias outras demandas, o próprio emagrecimento, né? Então, é interessante, porque às vezes a pessoa liga muito o psicólogo a um problema de depressão, ou um problema de ansiedade, mas isso que você falou é muito legal. Às vezes ele tem procrastinação. Sim. Ou às vezes ele não consegue se relacionar. E só por conta disso aí, que provavelmente já faz uma diferença muito grande na vida dele, ele já deveria procurar um psicólogo, né? Exatamente. Você acha que as pessoas ainda têm muito esse receio de, eu vou procurar um psicólogo porque eu tô louco, porque eu tenho... Você vê ainda muito isso, Andréia? Já que hoje bem menos. Hoje bem menos. Com a pandemia, apesar de ter acontecido tudo aquilo de horrível para nós, né? Na psicologia, a gente teve um grande avanço. Né? O que quer dizer isso? Uma grande procura, uma valorização maior do profissional. Hoje, as pessoas enxergam uma necessidade maior de procurar ajuda. E com essa questão do online, né? Então, facilitou mais ainda. Bastante. Então, assim, eu tenho pacientes de vários locais do Brasil, da Europa, Estados Unidos. Então, hoje as pessoas... Essa possibilidade também do atendimento online fez com que muitas pessoas que não faziam começassem a procurar. E os seus colegas do trabalho, estou fazendo terapia. É um efeito cascata, né?
Porque antes tinha-se o tabu, a acessibilidade, você tinha que sair da sua casa para procurar um profissional, aí já era um empecilho, né? Sim, para você sair e procurar um psicólogo, né? Então você já tem aquele certo receio, aquele certo preconceito, né, da profissão. Sim. E agora... Mais motivo, né, para não ir, vou ter que sair de casa ainda para ir buscar ajuda. Com certeza. Não, o online facilitou muito mesmo. Ô, Andréia, e assim, a gente vê que também, igual você falou de procrastinação e tudo mais, a gente vê muito... como que eu posso dizer? Mentor de alta performance, coach, também falando sobre isso. Qual que é a diferença, por exemplo, de alguém que procrastina procurar um coach, alguém que trabalha com isso e um psicólogo? O psicólogo estuda, né? Estudou comportamento humano, então vai olhar esse ser humano como um todo. Né? Desde quando ele procrastina? Como que é? É um padrão de comportamento? Foi desde a infância? Pode estar associado a um diagnóstico? Ou é um sintoma isolado? O coaching, eu acredito que não, né? Ele vai trabalhar com metas para ajudar ele nessa procrastinação, mas possivelmente de onde veio, ou tratar um transtorno, um diagnóstico, ele não vai ter essa expertise, a não ser que ele seja psicólogo também. Na verdade, faz-se uma investigação mais profunda para entender o porquê ele é daquela forma. Porque às vezes ele é procrastinador, mas ele procura alguém para ajudar, mas não sabe de onde veio aquilo, ele não vai conseguir trabalhar. Por exemplo, se ele tiver um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, não basta só ele saber, né, o que ele tem que fazer. Tem que diagnosticar, né? Ele tem que ter ajuda, muitas vezes medicamentosa, né, porque ele está com dificuldade, às vezes, de focar numa tarefa. Aí nós, enquanto psicólogos terapeutas cognitivos comportamentais, vamos dar o quê? Ferramentas, estratégias para ele poder se organizar em relação à rotina, fazer as tarefas que ele mais procrastina, de repente, no horário da manhã, que ele está com a cabeça mais tranquila. Fazer planejamento de atividades. Então, a gente ajuda ele a se organizar como um todo, além de poder identificar ou não o diagnóstico. O tratamento fica mais completo, né? E aí nós temos também a procrastinação, que a maioria de nós, né, faz, que é aquilo que eu evito, aquilo que é chato, não quero fazer, que é muito detalhista, meticuloso, né? E tem também aquela procrastinação ligada ao perfeccionismo. Entende? Então, às vezes a pessoa, assim, ela quer tudo perfeito. Então, assim, eu não vou gravar aqui porque não estou, né, com um fone. Ou a câmera não está muito boa. Então, eu não vou fazer esse podcast, né? Não tenho uma roupa adequada, então vou passar para outra semana. E fica postergando, porque para ela tem que estar tudo perfeito. E a vida não é assim, né? Qual que é a diferença? Pode falar. Pode, fica à vontade. Não, eu ia falar assim, porque às vezes pode acontecer, vamos pensar, num adolescente, às vezes, que ele pode já estar procrastinando. Como que, às vezes, os pais podem entender que ele procrastina por alguma razão de não só falar que ele é preguiçoso, por exemplo? Porque, às vezes, isso pode acontecer. Falar, você é preguiçoso. Mas não é que ele é preguiçoso, ele tem um problema. Muito, muito. Então, na dúvida, assim, falou uma vez, falou duas. Quando a gente tem filhos, é eternamente, né? Realmente, eu tenho uma de 8 e uma de 12. Então, é repetir para fixar. Então, você vai observando os comportamentos, você vai fazendo combinados com o seu filho. Você tem essa responsabilidade, esse horário você tem que fazer lição, tem que tomar banho. Aí você vai acompanhando a rotina dessa criança ou adolescente, mas chega uma hora que a pai e a mãe já não têm mais recursos. E aí a gente começa a ficar nervoso, né? E não vai resolver o problema. Então, o ideal seria procurar até uma ajuda, né? Passa por uma avaliação psicológica ou uma sessão de terapia, terapia cognitivo-comportamental, que vai te dar essa ênfase, né? Esse olhar para um possível diagnóstico. E, às vezes, provavelmente, esse adolescente tenha porque senão ele vai se tornar um adulto procrastinador ou preguiçoso para outras pessoas que não querem fazer as coisas, mas não é que ele é preguiçoso. Que é teimoso, que não quer fazer, que é bagunceiro, porque existem esses sintomas, né? Que nem todo TDAH é bagunceiro, né? Mas a maioria tem, né? Ainda mais um adolescente, uma criança. Então, isso causa uma série de conflitos na família. Então, ele saber que possivelmente ele tenha, mas mesmo que ele não tenha o diagnóstico, ele vai receber as orientações. Ajudar ele a se planejar, a se programar, a organizar suas coisas para não esquecer. Esquece muita chave, esquece celular em todo lugar, que as mães ficam loucas, né? Esquece o uniforme. Então, criar algumas estratégias com essa criança adolescente já no processo de terapia para ajudar ela a esquecer menos, a procrastinar menos.
Legal. Você comentou da questão da procrastinação relacionada ao perfeccionismo, né? E você, com 20 anos aí de carreira, mais ou menos, conseguiria me moldar uma forma de você avaliar essa evolução? Por exemplo, a tecnologia é excelente, né? Trouxe muitos benefícios para a atenção ao paciente, né? Mas também trouxe malefícios, que eu acho, principalmente por conta da busca cada vez mais desse perfeccionismo, de você se moldar ao outro, se você se moldar ao outro que você está vendo na rede social ali, que a vida é perfeita, né? Acha que a vida é perfeita. Como você avaliou no decorrer da sua carreira essa busca pelo eu ser perfeito? Primeiro começa com comparação também, né? Com o outro, né? O ser humano tem esse hábito de se comparar. Mas o que é perfeito para mim e o que é perfeito para vocês, né? Não é verdade? Muito subjetivo. É muito, né? Então, o que é um dentista perfeito? O que é para você é que tenha determinadas características, né? E para mim pode ser outro. Então, a gente tem que ensinar o paciente a seguir um caminho do meio, né? Nem 8, nem 80. Né? Então, eu não preciso fazer tudo perfeito. Eu vou fazer da melhor forma que eu posso, mediante as minhas ferramentas, as minhas possibilidades e sempre visando a melhora. Sim. Mas se a pessoa ficar presa a algo muito perfeito, ela não vai fazer. Ela trava. Então, por exemplo, a pessoa que quer emagrecer, né? Pegando esse exemplo, ela acha que ela não vai falhar na dieta. Ela vai falhar em algum momento, né? Que a gente chama de lapsos ou recaídas, né? Que a pessoa continua errando. Então, ela tem que entender que esse é o processo natural. Que ela não vai, às vezes, ela não vai conseguir ir na academia, como todo mundo, né? E que tá tudo bem, ela tem que continuar. Então, não vai ter uma perfeição. Aí ela fala assim, já que não está tudo perfeito, já que eu não comi a semana inteira certinho, amanhã já é sábado, depois é domingo, então eu não vou fazer. O pé no balde. Já entendeu? Então, assim, é difícil, mas existe um caminho do meio, tá? Nem 8, nem 80. Eu vou fazer o máximo que eu posso. Errei, volto, né? Volto aos trilhos, dou continuidade, até você chegar no seu objetivo. Você sabe, André, que esses tempos eu vi um vídeo na internet que eu achei muito legal, que era assim, era de uma menina falando disso. Tipo, a pessoa ia lá e comia um chocolate. Já que eu comi o chocolate, eu vou terminar de comer a caixa inteira. Já que eu comi a caixa inteira, à noite eu vou comer uma pizza. Já que eu comi... Aí ela fez um vídeo fazendo uma sátira. Tipo, ela tava com uma garrafinha de água, ela derrubou um pouquinho. Ela, já que eu derrubei um pouquinho, ela virou a garrafa inteira. Aí ela tava se maquiando, borrou. Já que eu borrei, borrava a cara inteira. Ótimo exemplo. Fazendo uma sátira do tipo, você não faz isso com outras coisas. Por que você faz com a alimentação? E eu fazia muito isso às vezes. Eu falei, quer saber? Já que eu já comi, eu vou comer mais um pouco mesmo. E depois que eu vi esse vídeo, eu falei, caraca, é bizarro. Porque com as outras coisas, a gente não faz isso. Não. Tipo, rasgou um pedacinho da blusa, vou virar, eu vou rasgar a blusa inteira. Exatamente. Às vezes, a gente usa essas analogias com o paciente, né? Muito legal essas daí. Eu costumo falar da viagem. Então, a gente está de carro, fazendo horas e horas ali de trajeto, de viagem. Aí eu percebo que eu estou no caminho completamente errado. Assim, já rodei horas e horas. O que eu vou fazer? Eu vou continuar errando? Não, deixa eu ir até lá, sabe Deus aonde eu vou sair? Ou eu vou, no primeiro retorno, né, eu volto. É a analogia que a gente faz também com o emagrecimento. Exatamente. A ideia da psicologia do emagrecimento é justamente ajudar a pessoa, assim, não só mudar os comportamentos, mas principalmente a forma dela enxergar ela mesma, o seu corpo, a alimentação, a forma que ela reage a esses pensamentos que são sabotadores. Eles sabotam, assim, o plano. Se ela não tiver ciência disso, ela continua errando. Ô, André, e essa parte, por exemplo, do TDAH, você faz esse teste para identificar? Ou, por exemplo, se a pessoa chega para você, você indica para descobrir? Você acha que hoje as pessoas, por verem muitos vídeos sobre isso, já estão se autodenominando também para justificar, talvez, algumas coisas que elas não fazem? Sim, exatamente, né? Tem muitas pessoas que já vêm falando, né? Eu tenho TDAH. Eu falei, mas você passou por um diagnóstico oficial, né, do psicólogo, do psiquiatra? Parece que normatizou, né? Todo mundo hoje tem TDAH. Né? Hoje banalizou bem, né? Só que, assim, não é todo mundo que tem TDAH, não é todo mundo que tem compulsão alimentar, não é todo mundo que está depressivo, né? Sim, o psicólogo pode e deve, né, fazer esse diagnóstico, né? Como que eu faço? A minha formação, eu estou me formando em neuropsicologia. Quando terminar o ano que vem, aí eu vou fazer o quê? Avaliação neuropsicológica para complementar o meu tratamento, né? Mas hoje, como é que eu faço? Basicamente, para diagnosticar alguém com TDAH,
são entrevistas clínicas. Tá? Então, a gente usa um manual chamado DSM-5TR, que é a Bíblia, né, dos transtornos psiquiátricos, psicológicos, que é validado pela ciência. Então, se você for atendida por um profissional dos Estados Unidos, da China, enfim, qualquer país, são esses critérios que nós vamos usar. Tá? Então, são 9 critérios para desatenção, mais 9 para hiperatividade. Olha quantos critérios nós temos. Caramba. E então, tem que dar positivo todos ou não. pode dar uns positivos, outros negativos? Tá. Primeiro, assim, para TDAH, como é um transtorno do neurodesenvolvimento, necessariamente precisa a maioria desses sintomas ter iniciado antes dos 12 anos de idade. Então, 12 anos, começa daí. Se a pessoa tem esses sintomas depois, na vida adulta, provavelmente, não sei, já descarta. Tá. Aí já descarta, não é TDAH, são outras coisas. Preocupações. Preocupações, desorganização, falta de planejamento, estresse, enfim, né? Então, primeiro, esse é um fator muito importante. Precisa ter esses sintomas, ou grande parte deles, antes dos 12 anos de idade. Aí, o que a gente vai fazer? Basicamente, entrevista clínica, checar os sintomas e sinais. Então, são 9 de desatenção. A pessoa tem que cumprir pelo menos 5 a 6. É bastante. É bastante, tá? E aí precisa acontecer isso com uma certa frequência, intensidade. E nem todo mundo tem a hiperatividade. Tem gente que tem predominantemente desatento e não tem os dois. Ah, entendi. Exatamente. Aí, além dessa parte clínica, que é checar os sintomas, né, os critérios diagnósticos, há também a possibilidade de aplicar alguns testes de atenção, escalas também a gente usa, tudo para agregar e ajudar nesse diagnóstico, para ele ficar mais completo. Antes dos 12 anos, eu acho que eu nem lembro. Aí a gente tem que entrevistar os pais. Né? Aí tem que ser em conjunto com a família, para lembrar. Acontece muito isso, tá? Porque eu atendo basicamente adultos. E aí eu falo assim, pergunta para sua mãe, tenta perguntar para sua mãe. Você não lembra de nada na escola que reclamavam do seu comportamento? Ou que você ficava assim, tentando prestar atenção e não conseguia, desfocava rápido? Ou você tinha uma dificuldade, porque dificuldade pontual a gente tem em algumas matérias, não é verdade? Aí a pessoa vai tentando lembrar, nossa, é verdade, eu ficava muito inquieta, o professor chamava minha atenção, minha mãe foi algumas vezes lá. Ou a pessoa não era hiperativo, mas tinha muita dificuldade ali em entender, em compreender aquele assunto. Não tem nada a ver com QI, tá? A pessoa tinha dificuldade de se concentrar. Aí ela vai mal na prova. Mas a minha mãe faleceu, sei lá, né? Pode acontecer, né? Aí pergunta para outras pessoas que tinham uma noção, que participaram da sua infância de uma determinada maneira. Mas eu acho que, de repente, essa situação de não prestar atenção na aula, acho que a maioria lembraria também, né? Sim. Porque daí é uma dificuldade muito específica, né? Você comentou de QI. O QI é o psicólogo que avalia também? Também. Nossa, são testes que a gente aplica para... Já quer fazer. Melhor não. Melhor não, né? Vai que eu me frustro, né? É verdade. Porque testes é bem tenso, mas a gente, basicamente, assim, avaliação neuropsicológica a gente usa mais, né? Mas eu, assim, na clínica, não vejo necessidade, porque eu vou diagnosticar o que o paciente tem e me trazer ali, né? Mas tem algum paciente, por exemplo, que busca você para aumentar o QI, para você ajudar nesse caminho de se concentrar mais, de estudar mais? Sim, isso tem, né? Para ajudar. E não necessariamente ele tem TDAH. Né? Ele tem uma dificuldade muito grande em cumprir a agenda, não sabe que é agenda, não usa sistemas de alarme, de agenda. Então, falta compromissos, esquece. Não necessariamente ela tem TDAH, essa pessoa, né? Ela não tem essa organização, esse planejamento. O André, e para dislexia também é teste? Dislexia também. Também é teste? É um transtorno de aprendizagem. Mas aí acho que é mais... passa com, geralmente, a pedagoga, né? Passa também fono. É uma equipe multiprofissional. Porque eu também já vi algumas pessoas adultas que, tipo, descobriu depois que eram disléxicas, né? Mas aí também faz esse acompanhamento Faz esse acompanhamento multiprofissional. Legal. E hoje, os seus pacientes, na sua rotina clínica, né? De consultório, de atendimento online... Qual que é a principal dor que você sente deles? Sim. A grande demanda nos consultórios e no meu são transtornos de ansiedade, depressão, essas questões também da alimentação, do emagrecimento e TDAH.
Né? É o principal aí. A ansiedade, muita gente vem falar, eu sou ansioso, eu sou ansiosa, né? Mas a gente tem que entender que a ansiedade é uma emoção básica, natural, assim como as outras emoções. É tão importante quanto a fome, quanto a sede, não é verdade? Só que, assim, nem todo mundo tem o transtorno de ansiedade generalizado, que é um diagnóstico, é um transtorno, que é uma preocupação excessiva. A pessoa se preocupa com uma quantidade de coisas muito grandes. Assim, não é assim, tipo, vou fazer uma prova, estou preocupada com a prova, não consigo dormir. É uma preocupação pertinente até, né? Mas não, a pessoa que tem esse transtorno chamado TAG, ela se preocupa com uma série de coisas. Então, preocupação com os filhos, com o trabalho, com o marido, com a mãe, com o cachorro, com não sei mais o quê, de forma que elas não conseguem parar de se preocupar. É a cabeça 24 horas. Exatamente. Aí fica ali exausta, ela não consegue. Ela tenta, ela faz um esforço e tem dificuldade. Associado ao quê? Questões físicas, né? Como é que fala? Dor no pescoço, aqui no trapézio. Tão tensionado, né? Tão tensionado, exatamente. Né? Então, nem todo mundo tem TAG, mas a gente vai ajudar esse paciente, essa pessoa, a lidar com esse transtorno, a interpretar as coisas de uma maneira mais realista. Porque a pessoa que é muito ansiosa, na teoria, ela é uma pessoa que se preocupa com o futuro e que vai dar errado. Vai acontecer um desfecho. Preparado. Ela pensa assim, ela não pensa assim, não, pode ser que dê esse problema. Não, para ela, assim, já vai dar errado. Eu vou fazer uma viagem, o avião vai cair, vai chover, a festa vai ser uma porcaria. E aí ela usa muito o quê? Da evitação. Então, ao invés dela ir, ou ela enfrentar, né, de uma maneira mais realista, ela não vai. Então, ela perde várias oportunidades e o medo dela só aumenta, porque ela não entrou em contato com aquilo que ela teme. Porque a cabeça dela vem e pensa nas piores hipóteses. André, mas e no caso, por exemplo, igual eu sou muito ansiosa. Eu sofro pelo futuro, mas eu até enfrento. Certo. Mas no meu caso, minha cabeça é exausta. Nossa, não para de pensar. Aí eu até faço negócio de respiração. Isso, você sabe respiração diafragmática. O filme do Divertidamente, cara, eu chorei no filme, na parte da ansiedade. A hora que eu me lembro, eu falei pro Matheus na hora, eu falei, gente, a hora que a ansiedade fala assim, eu só estava tentando proteger ela. Nossa, aquela hora eu chorei tanto. Eu falei, gente, é exatamente isso. Aquele filme é muito perfeito, né? Sim. E com certeza deve ter sido um conjunto de psicólogos que trabalharam naquilo, né? Não é possível. É um filme para adulto, né? Não é nem para criança, eu vejo. Né? Não, é para criança, mas eu acho que pro adulto. E também eu acho que a ansiedade hoje, por conta das redes sociais, eu acho que isso também tem no que o Matheus falou de se comparar. Sim. Né? Então, às vezes, obviamente, a pessoa posta o que ela quer. Ela não vai postar ela triste, ela chorando. Ela vai postar o que ela tem de melhor. Exato. Mas aí você vê lá a pessoa, viajando. Não, pronto, tá rica. Olha, eu não tô aqui, eu não viajo. A pessoa trocou de carro lá, olha, trocou de carro. Sim. Eu acho que essa comparação por conta das redes sociais que o Matheus também comentou é o que faz gera essa ansiedade, né? E eu vejo também essa questão de carreira, por exemplo. Né? Nós somos criados numa época onde para você ser alguém na vida, você tinha que fazer uma faculdade, você tinha que estudar, né? Você tinha que se destacar, você tinha que se atualizar, você tinha que trabalhar duro, né? E hoje, por exemplo, com as redes sociais, parece que está trazendo esses jovens ao inverso disso, né? Esses dias eu escutei uma criança falando, né? Acho que estava tendo uma entrevista numa comunidade. O que você quer ser quando crescer? Eu quero ser TikTok. É isso mesmo. Né? Então, as pessoas vê viralizar, ganhar dinheiro, fazendo propaganda, fazendo merchan. E muitas vezes desencanta do que realmente talvez fosse o futuro, né? Então, eu vejo a psicologia como uma profissão crescente, né? Porque cada vez mais as pessoas vão precisar de se orientar, né? Quanto à sua normativa de pensamentos, de escolhas, né? Então, é um fator bem preocupante, né? É verdade. André, e como que a pessoa, por exemplo, ela pode identificar, por exemplo, que ela está dentro dessa situação?
por exemplo, que ela precisa procurar ajuda porque ela está se comparando demais. Você acha que tudo isso está relacionado diretamente à procrastinação ou não necessariamente? Não necessariamente. Quais seriam os sinais e sintomas que, por exemplo, alguém que está assistindo fala, caraca, talvez eu tenho que parar um pouquinho e talvez eu tenha que procurar uma ajuda. Sim, é aquela dependência. A pessoa eu preciso olhar, eu tenho que olhar. Né? Mas tudo bem, você quer olhar a rede social, você quer aprender alguma coisa, mas a pessoa vira escrava daquilo. Ela se compare, a comparação sempre vai ser injusta, porque eu sempre vou me colocar numa função, numa comparação inferior. Então, a gente pede o quê? Para evitar, né, fazer essas comparações, se possível, até sair um pouco das redes sociais, né, porque isso está causando sofrimento. Ela não está indo lá para, por exemplo, para ficar feliz, para aprender alguma coisa. E ela entra e traz para ela uma insatisfação, uma comparação. Então, não está sendo bom para ela. Aí ela pode buscar ajuda, se ela achar que isso está causando já um sofrimento nela. Ela não está sabendo lidar com aquilo sozinha. Já pode ser considerado hoje, não sei se já aconteceu de alguma pessoa de procurar, tipo, viciada mesmo nisso, em rede social, em entrar, em não se desligar, em passar horas do dia? Tem, tanto em jogos também tem pessoas que têm esse vício, né? Em jogos. E na internet também. Nunca ninguém buscou diretamente para isso, mas eram outras demandas. E você a gente percebe observou que está relacionado, que tinha muito tempo, porque assim, na hora de a gente fazer o planejamento dessa pessoa, tá, então vamos lá, você está falando que você não tem tempo para fazer determinada coisa que você quer. Você quer estudar, você quer fazer academia, você trabalha, não sei o quê. Tá, e como é que está seu tempo? Aí a gente fez lá o planejamento diário. Só que, assim, sobrava tempo. Ah, mas aqui o que você faz nesse tempo? Ah, eu fico navegando ali no Instagram. Então, tá. Então, agora a gente vai programar para você entrar no Instagram. Não é o tempo todo. E uma vez que você está dentro, ali a dopamina toma conta, claro, né? Tudo né? A graça é 15 essa. segundos, aí passa para o próximo, é algo interessante. Ele te entrega o que você consome, né? Então, e as suas muito metas conteúdo. Ficam ali paradas, né? Então, o foco, ao invés de estar em você, está ali no outro, né? Em observar o outro, se comparar. Aí fica disfuncional. Ou, às vezes, também até com os jogos, e você, igual você falou, série também. Sim, né? Eu, por exemplo, não posso começar uma série. Eu já série sei, se eu começar, eu vou ter que terminar. Então, eu já nem... Ou eu começo uma muito curtinha, que eu e o Matheus maratona, tipo, um final de semana, que a gente tá junto em casa... Ou eu não começo, porque se tem, tipo, 10 temporadas, esquece. Enquanto não acabar. Enquanto não acabar, eu não termino. E deve ser boa, né? Porque também, se não for, a gente para logo na primeira. Eu não sou dessas, assim, já que... Aí vai de novo aquele pensamento rígido, né? Já que eu comecei a ver, eu vou terminar. Não gostei, vou perder meu tempo pra quê? Não é verdade? Exatamente. É mesmo uma coisa, uma leitura. Ai, não estou gostando, não me adaptei. Para que você vai? A não ser que seja para estudar, para a escola, para a faculdade, sei lá, para o quê? Para o mestrado, não sei. Se não, por que você vai continuar? Né? Assim, não gostei, não me identifiquei, a chance de eu ler isso aqui todo não vai existir. Então, tudo bem, tá tudo certo, né? Ô, André, agora eu vou te fazer uma pergunta muito assim, não sei, tá? Bem besta mesmo, porque eu não sei. O burnout, ele tá associado só a problemas físicos, cansaços físicos de tanto trabalhar, ou também mental, tipo a estafa mental. Quando as pessoas falam, tive burnout, ou estou com burnout, o que significa o burnout? Ou é os dois? Os dois, né? Então, na verdade, é um esgotamento, né, mental relacionado ao trabalho. É um esgotamento mental. Então, essa pessoa não consegue, ela senta no computador para trabalhar na mesa dela, ela não consegue trabalhar. Ela olha para o computador e ela chora, ela não tem reação. É um nervosismo muito grande. Aí a pessoa pode ter até crise de ansiedade ali. Tinha uma paciente que ela me ligou, falou, André, eu estou aqui sentada na minha mesa. Eu falei, sai daí agora, sai, vamos respirar. Vai para um lugar que possivelmente não tenha ninguém. Ela saiu, tipo, para um jardim assim. E aí eu fiquei fazendo com ela respiração diafragmática. Eu falei, calma, se acalme. Depois que ela se acalmou, eu falei, vai tomar uma água e vai falar com a sua gestora se você pode ir para casa, né? Porque não adianta ela ficar ali. Então, é esse esgotamento mesmo. A pessoa está numa estafa mental muito grande relacionada ao trabalho. Aí, então, a gente precisa avaliar isso. Aí, se ela não tratar, se ela não tentar delegar mais, ou, de repente, dá para ela tirar uns dias de férias, nem sempre dá, né? Se ela não tratar isso, né, no melhorar essa questão do trabalho, pode desenvolver um transtorno depressivo. Né? Então, começa ali com o trabalho, esse esgotamento, a pessoa não aguenta mais ali, e aí pode desenvolver. Por isso que o ideal seria ela buscar ajuda. Ela viu que ela já está nesse estado, não esperar.
porque pode piorar. Se ela tem, por exemplo, um TDAH, uma ansiedade, alguma coisa, isso influencia mais para esse burnout acontecer? Claro, com certeza, porque vai acumulando o trabalho dela, ela já não estava dando conta pela falta de planejamento e organização, aí tem um acúmulo, ela se culpa porque ela não foi trabalhar, ela não conseguiu por conta do burnout, e aí tudo fica, né? Vira uma bola de neve aí. Você comentou os principais sinais e sintomas aí do TDAH, né? E falando um pouquinho da depressão, né? Muitos pacientes podem estar assistindo e poder abrir uma luz aí para procurar ajuda, né? Então, o que você me diz sobre a depressão, os principais sinais, o que pode estar acontecendo, para ele deve ligar o alerta ali para procurar um profissional e ajuda. Sim. Tá ruim aqui. Então vamos lá, depressão, né? Infelizmente, bastante comum. A maioria que me procura no consultório não sabe que tem, ou às vezes não imagina. Ontem mesmo, né? Na segunda, eu dei um diagnóstico a uma paciente. Tem umas que já meio que, né, imagina, outras não, tá? Então já é difícil receber esse diagnóstico. O que acontece? Transtorno de ansiedade, TDAH, depressão, toque, etc., a causa é multifatorial, começa daí. Né? O que é multifatorial? A gente tem a genética, se essa pessoa já teve ou tem alguém com esse diagnóstico, a chance dela desenvolver é muito grande, a genética. Aí a gente tem a personalidade. Se essa pessoa, desde jovem, desde pequena, é mais pessimista, é mais ansiosa, né? Tem um perfil mais triste, mais apático. E a gente tem a história de vida dessa pessoa, que também contribuiu, né? A gente tem os estressores que ela passou. Estressores podem ser coisas assim, mudança de estado, de cidade, casamento, isso é importante, separação. Né? Por exemplo, eu acho que aqui em São Paulo, não por conta da população, tem muito mais depressivos que o interior. É o meu pensamento. Não sei se isso está correto. Pode ser. Por conta dessa loucura, desse trânsito, dessa cobrança, o estresse, e sirene ligada e não sei o quê. Né? Minha mãe mora numa cidade de 3 mil habitantes. Você vê, às vezes, barulho de carroça passando na rua. É um pouco diferente, né? Ou pode também dar, porque não tem nada. Eu também vou. Depende do perfil, da personalidade, ela não vai se adaptar. Aí fica depressiva também. Exatamente. Por exemplo, eu não tenho depressão, nunca tive, mas se eu for morar num lugar de frio, assim, possivelmente... Sem sol ainda, nada. Para mim é deprimente, assim, eu realmente não gosto, né? Mas para completar essa questão, só para entender a causa primeiro, porque as pessoas ficam, eu não quero ter, por que eu tenho? Qualquer um pode ser acometido. Eu, você, qualquer pessoa da nossa família pode ser acometido. Então, a causa, as pessoas querem saber a causa. É multifatorial, não tem como a gente saber. São todos esses elementos, como eu falei, história de vida, genética, estressores. O ambiente também influencia muito. O ambiente que essa pessoa viveu. Aí entra aquela parte da história dela, né? Da infância, dessa fase adulta. É um ambiente invalidante, que invalidou essa criança. Ela não podia expressar suas emoções. Né? Por que você está chorando? Não chora. Né? Você caiu, está doendo, não está doendo, sabe? Não foi invalidado, né? E aí pode acontecer o quê? Aí acontece um gatilho, que a gente chama, né? Um fator precipitante aí. Um desligamento de uma empresa. Aí a pessoa pode desencadear aí, né? Ela já tem todos essa predisposição. Aí aconteceu algo muito sério, grave, sei lá, perda de entes queridos, término de relacionamento, e aí ela pode começar um quadro. Então, qual que é a ideia? A pessoa percebeu que ela está diferente. Como assim? Eu não estou me enxergando, André, eu não era assim. Eu não quero fazer nada. Eu gostava de cozinhar, perdi a vontade. Eu gostava de viajar. Agora, se me chamam para viajar, eu fico, não quero, prefiro estar em casa. Então, a pessoa percebe que mudou o padrão dela. Ela perde a vontade nas coisas que ela gostava. Exatamente. Isso é interessante para mim, até no meu ver, né? Como uma pessoa de fora. Para mim, depressão era aquela pessoa que estava de cama e que não queria levantar. E não, é uma rotina que vem se agravando com o tempo, dando sinais, né? Exatamente. Tanto que nós temos a leve, a moderada e a grave. A grave já é nesse nível que você está falando, infelizmente. A pessoa não consegue levantar da cama, ela não tem mais forças. Ela mal consegue procurar ajuda. E às vezes está com uma depressão leve e a própria família não apoia. Sim. Muitas vezes, infelizmente, fala que é frescura. Isso não existe. É falta de Deus. Falta de Deus. Isso acontece muito, né? Mas voltamos de novo. É
é uma questão multifatorial, a causa. Então, não é falta de Deus. Você vê que tem padres, né? Pastores também. O próprio padre por um Marcelo, lado, foi né? bom eles colocarem isso, né, em exposição. Para mostrar que é uma uma doença. mostrar que é uma doença. E é séria, né? Porque assim, não quero tratar, mas assim, pode se tornar um quadro grave a moderado. Sim. Então, assim, comigo, assim, se aparecer algum paciente que eu já dei esse diagnóstico, e mesmo que seja leve, eu automaticamente falo, estou te encaminhando para o psiquiatra. E vou atender esse paciente em conjunto com o psiquiatra. É um risco que ele corre, se ele não quiser buscar. Mas a maioria topa e entende a necessidade. Então, eu explico para ele por que é necessário, que pode piorar. Então, a gente está falando, basicamente, de 2 critérios. Então, para a depressão, também a gente tem 9 critérios. 9 também. Aí, precisa cumprir de 5 a 6 também. Então, basicamente, o que é essa depressão? Você perguntou o que as pessoas têm que fazer, os sinais, né? Ou eu tenho a perda de interesse, o prazer pelas coisas que eu também gostava, isso está estranho, tá? Mas é durante pelo menos 2 semanas. Não é assim, tipo ontem, a semana passada. Então, existe esse marco também, tá? Então, esses critérios que eu vou falar é a partir ali de 2 semanas, tá certo? Aí, a outra questão é humor deprimido, ou triste, ou apático, ou a sensação de vazio. Nem todos os pacientes depressivos têm esses 2 sintomas. Às vezes, ele não está triste, ele está sorrindo, ele está funcional. Sim. Ele está trabalhando, mas ele perdeu totalmente interesse em fazer as coisas. Aí, ele observa isso, mas a família, os amigos também. Poxa, cara, estou te chamando, tal, você sumiu, não atende telefone, porque não tem... Perdeu o prazer pelas coisas, tá? Então, pode ser os 2, o humor deprimido ou a perda de interesse e prazer pelas coisas. Depois, a gente tem outros critérios também, né? A insônia, dificuldade para pegar no sono. Ou dorme, acorda no meio da noite, não consegue dormir de novo, que é com dificuldade. Ou a gente tem a hipersonia, né? Que é dormir... Assim, por mais que tenha dormido 7 a 8 horas, ainda fica com muito sono durante o dia. É um sono absurdo. Aí você pergunta, quantas horas você tem dormido? Dormi 7, 8 horas. E mesmo assim, eu estou com muito sono. Também é um outro indicativo, tá? Você queria perguntar? Não, desculpa, André, te cortar. Essa parte da insônia, tem algum horário... Eu não sei se eu tinha visto algum vídeo no YouTube, não lembro, falando que acho que o sono das 3 ou das 4 da manhã era o mais importante e que o depressivo geralmente tende a acordar nessa hora. Não sei se é de forma dopamina, não sei. Tem isso mesmo? O ideal mesmo é nós dormirmos até as 23 horas. Mas eu falo Esse assim, horário indicado. A insônia, dele acordar de madrugada, tem algum horário na madrugada que é o melhor horário para formar essa dopamina? É nesse horário todo. Não sei te dizer o horário certo, mas esse horário, por isso que eles falam, dormir até as 23 horas. Para justamente trabalhar esses hormônios. E dormir uma noite inteira. Ter uma noite melhor. Só que eles não conseguem, eles acordam, entendeu? Entendi. Alguns, né? Tem essa insônia intermediária. Outros têm a insônia inicial e tem outros que têm muito sono. Né? Então, está desregulado essa questão do sono também. A gente vai ajudar também nessa mudança comportamental. Só que só a psicologia aí não vai ser completo o tratamento. Tem que ser multidisciplinar. Exatamente. Não adianta só ele tomar medicação também sem a terapia, porque a terapia a gente vai ajudar ele a ativar o comportamento dele, que é a estratégia padrão ouro, né, para tratar a depressão pelo viés da TCC. Tá? Então, ajudar ele a fazer as coisas, por mais que ele não goste, que ele não queira, ele tem que ter um mínimo de disposição para sair. Porque quando ele sai, ele se distrai, ele vê pessoas, ele conversa. Muito melhor do que ele ficar em casa. Porque aí os pensamentos vão... Aquela mente ociosa ali. E o depressivo, ele está enxergando o mundo com um olhar muito negativo. É como se ele tivesse com um óculos escuro o tempo todo. Então, minha vida está ruim, meu trabalho está uma porcaria, meu casamento está não sei o quê. Está tudo ruim, mas é como ele está enxergando. Não necessariamente está tudo assim. Então, a gente vai ensinando também ele, aos poucos, a enxergar e mudar a forma que está um pouco distorcida. Com muito cuidado, né? Mas esse não é a primeira meta do tratamento. É fazer ele se mover. Né? Sai daí. Sair aos poucos. Por isso que a gente combina com ele.
Porque também as pessoas querem ajudar e falar assim, você sai daí, por que você está fazendo isso? Você tem tudo na sua vida. Você está aí deitado. É o pior. Julga, é o pior. Você está deitado por quê? Sim. Levanta dessa cama, temos um exemplo recente, não sei se você chegou a ver nas redes sociais aí, o cantor Zé Neto Cristiano, ele tinha show em Barretos agora, acho que acabou a festa, e ele cancelou 1 mês de shows por conta de uma depressão. Olha Você só. entende? Então, o cara é famoso, tem família estruturada, tem dinheiro, é frescura, e não é, né? De forma alguma. Ô, André, e por exemplo, quais são os maiores desafios que ele enfrenta e a família? Porque assim, a depressão, ele às vezes vai tomar medicação. Sim. Aí ele tem que entender que às vezes essa medicação vai levar um tempo para fazer efeito. Exato. Aí pode ser que esse efeito não seja legal, aí vai ter que trocar essa medicação. Sim. Então, o depressivo acho que também tem que entender que tem um processo até dar certo, com de repente uma medicação. Tem. E a família também tem que dar esse apoio, né? Exatamente. Assim, na terapia cognitiva, muitas vezes a gente vê a necessidade de chamar o parente para conversar também. Né? Explicar, olha, depressão é isso, né? O seu marido, a sua esposa pensa dessa forma porque ele está deprimido, né? Tente não fazer tal coisa. Então, a gente dá algumas orientações também. E aí, o psicólogo que vai fazer essa psicoeducação breve da necessidade da medicação. Porque se a gente não fizer, ele não vai procurar ajuda. Então, a gente vai explicar para ele assim, pensa se você tivesse diabetes, né? Você ia tomar remédio ou não ia? Ah, claro que eu ia. Por que você ia tomar? Né? Se você não tomasse, o que ia acontecer com você? Ah, ia acontecer isso, uma série de problemas, né? Por que é diferente agora? Porque a gente tem ainda... As pessoas ainda têm um preconceito. Ah, eu não quero tomar, não quero ficar dependente. Antidepressivo não vai causar dependência. Né? Então, assim, você vai passar com o médico, tira as suas dúvidas com ele. Nos primeiros dias, a medicação pode causar efeitos adversos, né? Pode acontecer. Eu nem falo quais são, porque cada remédio tem um. Mas, assim, ele já sabe, ele já vai sabendo que vão ter esses efeitos. Se há um paciente com pensamento suicida... É isso que eu ia te perguntar. Nesse caso, já é mais grave? É mais grave, porque aí que acontece. A gente pode quebrar o sigilo, né? E a gente tem essa possibilidade, né? Precisamos fazer isso. Então, se o paciente vem, a gente investiga, né? Está tendo pensamento de morte, ideia suicida? Ah, tentei, não sei o quê. Aí eu vou falar, olha, né? Questão da sua vida, da sua segurança, eu vou precisar falar com o seu marido, com a sua avó, com a sua esposa, porque, assim, o que importa aqui é a sua vida. Nossa, e a família deve ser nesse ponto crucial, né? Porque uma pessoa dessa, crucial. Se vai evoluindo e a família não dá nem apoio, ela pode, de fato, concluir uma ideia dessa. Pode. Aí você vai falar com a família fala, mas não vai fazer. Eu falei, quem garante? Assim, o meu papel eu estou fazendo, eu estou comunicando que fulano está com intenção de... Então, eu peço que você acompanhe, que assim, ajude ele a tomar as medicações. Nessas primeiras 2 semanas, se você puder ficar com ele ou com ela junto, não deixar essa pessoa sozinha. Então, a gente já vai avisando essas questões para... A família também precisa estar junto, né, nesse tratamento. Também faz parte. Você falou uma palavra, estar sozinho, né? E eu acho, me deu um insight agora. Nós atendemos muito idosos, né, na clínica, né? Vem fazer... reabilitações, colocar implantes, enfim. E a gente percebe, assim, um alto índice de pacientes idosos com depressão, depressivos. Muitas vezes a gente marca ali só para conversar. E eles adoram, né? Porque ficam horas conversando e conta a história e chora e não sei o quê. São sozinhos, né? Então, acho que o final da nossa vida é muito difícil, né? Difícil. Então, muitos desses idosos nem têm como recorrer. Né? Não tem o filho às vezes não percebe e deixa lá, não, tá carente ali, falta do ex-marido, da ex-mulher lá que faleceu, talvez, né? E eu acho que é interessante, por exemplo, um idoso que mora numa casa de repouso. Sim. Tudo bem, mas ele tem o acompanhamento ali psicológico, ele tem os amigos ali, né? Então, nesse sentido, a casa de repouso, ok. Mas e o que vive sozinho, né? Exato. Então, às vezes a gente foca para os jovens de hoje que estão sofrendo, mas nós temos os idosos ali também, que também podem acarretar esse tipo de doença, né? Sim, bem comum também, depressão em idoso. André, e eu tava vendo, tem alguns... Eu vi esses dias na internet também uma pessoa que eu sigo, que ela também tinha depressão e ela fez uso de vários medicamentos, mas os medicamentos não estavam dando certo. E ela fez uso, acho que, de ketamina.
Hoje isso é muito difundido aqui no Brasil? Tem aqui em São Paulo ou não? Tem. Para caso de paciente que às vezes está assistindo, já tentou de tudo e fala, cara, eu não melhoro. Sim. Hoje tem bastante. Ainda está em avaliação, podemos dizer assim. Mas, assim, ela é mais indicada para pacientes que têm aquela depressão mais persistente, aquela resistente a medicamentos. Onde o profissional tentou, né, deu um antidepressivo durante um certo tempo, não se fez o efeito necessário e trocou, já fez vários ajustes, precisa seguir um protocolo, né, acredito, né? Não, tem gente que até às vezes tira sozinho porque não tá fazendo efeito, que é pior, né? É muito ruim isso, é muito perigoso, né? Então, é uma coisa que eu já aviso. Antes do paciente ir para o psiquiatra, eu já falo, olha, inclusive, quando você começar a tomar, não é igual dor de cabeça. Que você está com dor de cabeça, você tomou, parei a dor de cabeça, eu não vou continuar, né? Com essas medicações, não deve, que pode causar um efeito muito pior depois. Então, eu já falo assim para já orientar, porque acontece o quê? Tem médico que não fala, esquece, ou fala e o paciente não lembra. Ele te falou que você tem que tomar todos os dias, no mesmo horário, não falou. Então, a gente não sabe se não falou ou se não lembra. Então, a gente reforça. Tanto que na terapia, a gente pergunta como é que foi a semana, como é que está a medicação. Está tomando direitinho, está tendo efeito. Então, a gente faz esse acompanhamento também. E se precisar, pede ajuda da família, se a pessoa às vezes não está tomando. Eu me senti mal, parei. Conversa com o seu médico, manda mensagem para ele, vê o que você pode fazer. Não assim, interromper um tratamento. Se a pessoa está 30 dias tomando, não percebi nada. Volta lá, por isso que tem sessão de retorno. Aí ele vai ajustar, vai aumentar a dosagem, vai trocar. Porque as pessoas não têm paciência, né? E também, vamos combinar, rápido, né? Também deve ser bem complicado, né? Ficar tomando medicação e troca, não sei o quê. Dá um efeito colateral. Dá efeito colateral. A gente sabe que não é fácil. Sim. Mas não vamos complicar, né? A pessoa já está no caminho, já está fazendo terapia, já está passando para o psiquiatra. Então, vamos continuar e finalizar esse tratamento, né? E até no caso dessa ketamina, é o psiquiatra também que indica quando é necessário, depois de tentar outras medicações. Exatamente, ele vai falar tantas sessões lá que você vai, né? Isso é em clínica, hospital, tudo, e a pessoa faz ali, fica em acompanhamento, né? Não pode sozinha, ela fica em observação, né? Depois de aplicar. E aí ela vai fazendo. Tem pacientes que melhoraram, tem uns pacientes que não. Por isso que, né? É tentativa. Né? Pode dar certo. E, André, uma dúvida minha, né? Nós temos a facilidade de buscar um atendimento, por exemplo, contigo, um atendimento particular, e o paciente que não tem condições, né? Existe alguma normativa do governo federal, algum programa de conscientização da abordagem dessas questões emocionais? O psiquiatra, psicólogo, o paciente que está nos escutando, que precisa de um atendimento e não tem condições, ele pode procurar o UBS? Como que funciona essa questão? Tem os postos, postos, né? de saúde, postos né? de saúde. As universidades que têm curso de psicologia, não sei se cobram um valor, mas se cobrar um valor bem irrisório. Na faculdade vocês têm a parte clínica também. Exatamente, porque lá no último ano, ou não sei se agora também é no penúltimo, mas eu fiz no último, os estágios supervisionados. Legal. Então, nós atendíamos lá os pacientes, criança, adolescente, adulto, idoso, e aí um professor acompanhava, supervisionava. Então, existe essa opção, além desses CAPS, né, dessas unidades aí. Que mais? Tem alguns profissionais que abrem, às vezes, a agenda, eu já fiz isso, né? Abrir, 2 vagas, né? Assim, de não cobrar mesmo, ou cobrar um valor mais irrisório. Então, assim, tem várias possibilidades, né? Se a pessoa não puder pagar. E aí, quem tem o plano de saúde consegue solicitar o reembolso. Isso é uma vantagem também, né? Porque às vezes ela não encontra um profissional da rede credenciada onde ela quer, por exemplo, né? E aí tem essa opção dela fazer particular, né? E solicitar um reembolso também. E a tranquilidade de saber que não é um diagnóstico para sempre, né? Pode ser igual você falou, pontual, e depois não significa que ele vai ser depressivo para sempre. Não necessariamente. Pode voltar, mesmo ele fazendo o tratamento correto, pode voltar os sintomas. Porque tem alguns gatilhos, igual você falou, né? Pode ter. E esse tempo de tratamento varia muito? Tem uma média, assim, de tratamento para um paciente, por exemplo, depressivo inicial? Assim, em 2 meses, 3 meses, tendo as consultas ali, a gente consegue uma resolutiva boa? Tem um padrão de datas, tem um número, tem um número estimado. Então, por exemplo, o tratamento da TCC padrão, a gente está falando aí de
6 meses a 1 ano. Pode ser um pouco menos? Pode. Mas a pessoa está com um problema pontual, uma questão de relacionamento afetivo, uma coisa pontual no trabalho, pode ser que seja menos, né? Casos mais graves, aí pode passar de 1 ano. Então, eu tenho pacientes que têm diagnóstico de depressão e toque. Entendeu? Um paciente que tem uma depressão mais persistente. O toque ele já está comigo há mais tempo. Transtorno obsessivo compulsivo. Né? Então, ele tem essa comorbidade. Então, por ele ter essas duas, e a depressão dele ser bem persistente, então ele está comigo já há mais de 1 ano, ou para 2, né? Então, é mais raro isso acontecer, mas tem. Tá? E com relação à idade, tem isso também? Por exemplo, um adulto de 50 anos é mais difícil do que um adolescente de 15? Para resolução ou não tem nada a ver? Não tem. A questão de entender o português, de ter, culturalmente falando, pode ser que atrapalhe, né? Porque a TCC a gente explica o que são pensamentos, o que são emoções, como você vai pensar sobre o seu pensamento, que é a parte da metacognição. Então, pode ter essa dificuldade, sim, um pouco cultural, né? Em relação à renda e tudo mais, né? E o transtorno obsessivo compulsivo, ele vem da depressão ou ele pode causar a depressão? Não. Ele está dentro de um guarda-chuva da ansiedade. Mas, realmente, uma pessoa... A gente não sabe quem vem primeiro, né? Se for o transtorno depressivo ou o toque, né? Porque, assim, é muito sofrido. A pessoa tem pensamentos muito obsessivos e ela não sabe lidar com isso, aí ela desenvolve também um quadro depressivo, né? Está muito associado. É só de pensar ou tem aquele... Tem os rituais também. Nem sempre tem os rituais, né? Então, é um pensamento obsessivo que... encostei nessa caneca aqui, então... Nossa, ela está contaminada. Então, eu pus na minha cabeça que eu vou me contaminar. E aí, eu preciso necessariamente sair daqui. Com licença, preciso ir lá no banheiro, eu vou lavar a mão. Aí, eu volto de novo, tenho a mesma impressão. Então, são rituais, né? Compulsões, que são esses comportamentos repetitivos. Tá? Mas tem pessoas que só têm no pensamento. Não necessariamente elas têm que fazer um ritual de, né, bater aqui na mesa. É pior, né? É muito sofrido. Muito sofrimento. E a questão da infância da criança, né? Não sei, por exemplo, a nossa profissão, odontologia, tem uma especialidade para atender criança, que é a odontopediatria. Sim. Na psicologia tem essa especialidade para atendimento de criança, até que a partir de que idade, se às vezes a mãe perceber que o filho ali não está com vontade de fazer as coisas, que ela já pode perceber. Tem uma idade mínima ali para já começar a indicar para um psicólogo? Não somente depressão, qualquer alteração cognitiva ali. Eu penso que, eu não atendo crianças, mas eu penso assim, esses dias eu vi uma psicóloga, a gente tem grupos, né, vários grupos de psicólogos no WhatsApp, e uma psicóloga perguntando assim, eu preciso de uma indicação de uma psico para atender uma criança de 3 anos, assim. Então, assim, tem, né? A mãe identificou, de repente a criança está agressiva. Assim, na dúvida, leva. Vai passar por uma avaliação, né? Então, assim, quanto mais cedo é melhor, né? Para ser tratado, diagnosticado com essa idade, dificilmente, né? Mas já vai passando, já vai sendo acompanhada e depois encaminhada para os profissionais corretos. Vai coletando dados, né? Já vai coletando dados, né? Seria o ideal, né? E o que a pessoa que está vendo, ela tem qualquer desses sintomas que a gente falou, ela pode fazer já para ajudar, mesmo que não seja ir agora, por exemplo, atrás de um psicólogo ou um psiquiatra. Por exemplo, atividade física. O que ela pode já inserir na vida dela que, de alguma forma, já vai melhorar? Sim. Atividade física é excelente, né? É tipo um antidepressivo natural. Então, assim, todos nós, independente se temos ou não diagnóstico, precisamos ter essa rotina. Faz muito bem para o nosso bem-estar. Não só a parte estética, né? A questão dos neurotransmissores. Então, isso é importante. Então, manter a base, né? Uma boa alimentação, uma alimentação mais balanceada, tá? Pelo menos na semana, né? Então, comer ali as proteínas, vegetais, legumes, etc. Tomar bastante água, né? Então, são os pilares básicos. A alimentação balanceada. Atividade física precisa ser regular. Não é uma vez por semana, é regular, né? E também a questão do ambiente que você está vivendo. Então, prestar atenção nesse ambiente, nas pessoas que você está convivendo. Né? Se é um ambiente que está muito difícil, por exemplo, o trabalho, a pessoa está sofrendo abusos verbais, né? Enfim, está levando
ou tendo alguém que está no trabalho ela está se sentindo prejudicada. Ou até uma roda de amigos, né? Que são pessoas às vezes, que levam lá para baixo. Também. Então, assim, não é só mudar a forma de pensar sobre as coisas, tá? É também mudar o ambiente quando possível. Uhum. Daí eu não posso sair do trabalho, mas será que dá para você conversar com esse seu gestor, que você está, né, sendo assediado, que, enfim, tá te cobrando, tá te expondo na frente das pessoas. Uhum. Essa é uma forma também. André, e na alimentação, muito se fala sobre o açúcar, né? Malefícios. Isso interfere de alguma forma nessa... A quantidade de açúcar interfere Sim. nessa situação? Interfere, né? Porque desculpa, peraí. É um alimento inflamatório, né? O açúcar. Aí ele vai agravar os sintomas de depressão, por exemplo. Entendeu? Então, a ideia é manter, né, evitar o consumo de açúcar, até porque deixa a gente também muito ligado, né, muito agitado também. Então, o ideal é, né, dar uma segurada aí nessa questão. E tem a questão do sono também, que você me perguntou. Do sono, verdade. Né? Então, o sono, qualidade alimentação, do sono, né? Atividade física. Um sono de 7 a 8 horas por noite. Eu sou da madrugada. Não existe isso, né? Ninguém é da madrugada. Não somos morcegos. O ideal é a gente dormir nesse horário combinado pelos cientistas, que é até as 23 horas, entendeu? Então, mudar esse padrão também de sono, acordar sempre no mesmo horário, se alimentar bem, fazer exercícios, conviver com pessoas que te valorizem, que gostem de você. Procurar ajuda quando achar que é necessário. Sono né? é de 7 a 8 horas. 7 ao adulto, né? 7 a 8 horas. E quem trabalha de madrugada acaba sendo prejudicado, tem né? esse prejuízo. E aí, porque não é o mesmo sono reparador, não né? é o mesmo. Mesmo Mas se ele durma, não adianta. Se ele dormir 10, não é a mesma coisa, né? Mas é o que ele tem, né? É o que dá para ele fazer. Né? E, por exemplo, alguma técnica de, sei lá, meditação, yoga, isso de fato ajuda? Muito se fala da respiração também, a respiração, né? Exatamente. Então, para acalmar aqueles sintomas da ansiedade ou do pânico, né? Que são aqueles sintomas inesperados. Então, a pessoa está aqui, está conversando, de repente o coração começa a acelerar, né? A mão suar, tremedeira. Nesse momento, não está correndo nenhum perigo, certo? Eu estou aqui. Aí vem esses sintomas. O ideal é parar, respirar. Eu posso pedir para ir no banheiro ou fazer a respiração aqui mesmo, que é a respiração pelo diafragma. Não é a respiração curta e ofegante, exatamente. Essa respiração ofegante é a que justamente a gente faz quando está ansioso. Então, eu vou desconstruir essa respiração, porque eu não preciso dela. Meu corpo está mandando o quê? Adrenalina, cortisol, mas só que eu não vou precisar deles, porque eu estou aqui. Não estou precisando fugir. Né? Então, eu me acalmo, eu faço essa respiração por 3 minutos, uma respiração lenta, mais profunda. Aí eu inspiro pelo nariz, seguro um pouquinho o ar e solto pela boca bem devagar e esvazio o meu abdômen. Então, até no meu canal do YouTube tem essa técnica para quem quiser, né, fazer. Então, essa é uma estratégia, tipo padrão ouro, para ajudar a lidar com esses sintomas. Em 3 minutos, você sai de uma crise. Né? Trabalhando essa parte comportamental, que é a respiração pelo diafragma. Aí, depois que você se acalma, aí você vai tentar entender o que está acontecendo. Que tipo de pensamentos que eu estava tendo. Eu pensei que ia entrar, sei lá, um ladrão aqui agora. Tive esse medo. Né? A pessoa acredita, né? E o cérebro vai responder. Vai me defender. Por isso que eu tenho esses sintomas aí. E às vezes o medo nem não é real. Mesmo, Muitas das vezes não é. Né? É um medo irracional. Caramba. Então, a gente ensina. Andréia, nós falamos um pouquinho dos níveis de depressão, né? E a minha dúvida é a seguinte: a que ponto que você vê o seu paciente, né? Em que momento você vê o seu paciente com indicação, por exemplo, de uma internação, né? A nível hospital psiquiátrico mesmo? Porque muitas vezes acha o hospital psiquiátrico é só o psiquiatra que atende, né? Que só ele que... E eu acho que muitas vezes é um trabalho também conjunto, né? Sim. Quais são, assim, as principais indicações de um paciente ser internado? Ele está fazendo mal a alguém? Ele está com sintomas ali de um suicídio e tudo mais? Sim. Pacientes potencialmente suicidas é uma indicação, né? Então, tanto que a gente tem um plano de segurança que a gente combina com o paciente, quando você se sentir tentado a fazer alguma coisa contra você, ele vai seguir os passos ali. Vai ligar para a pessoa 1, para a pessoa 2, para a psicóloga, psiquiatra, ou vai para o hospital. Tem muitas vezes eu falo, vai para o hospital.
né? Então, você fica ali com a pessoa e você encaminha para o hospital, no caso, né? Mas se for recorrente isso e a família achar que deve, que ele está correndo risco, aí pode ser que faça essa internação. Né? Pacientes que estão tendo surtos psicóticos também, estão achando que estão perseguindo eles. Tem uma paciente que fugiu aí com a filha porque achou que estavam perseguindo ela e a filha. Então, aí ela ficou, de fato, internada. Né? Ela está correndo risco, ela e a filha dela. Sim. Né? E, às vezes, outras pessoas também que estão envolvidas, né? Mas Pega aí, o carro. nesse caso, chega a ser depressão? Aí, no caso, isso aí... Não, ela tem o transtorno bipolar. Ela estava na fase ali de mania mesmo, que teve esses delírios aí ela precisou ficar internada um tempo. E a bipolaridade também é um gatilho ou não? Para ela começar a ter esses sintomas, assim? Faz parte do quadro de mania, né? Nem todos os pacientes têm esses quadros psicóticos, né? E ela tinha vários pensamentos de perseguição. Então, assim, ela estava deixando a família preocupada. E aí também não queria dar continuidade ao tratamento medicamentoso, né? Então, assim, quando a gente está falando de transtorno bipolar, necessariamente, possivelmente, a vida toda... esse diagnóstico, teria que tomar medicação. Porque o risco é grande da pessoa voltar a ter um quadro desse de euforia, de mania, pega o carro em alta velocidade, como se nada fosse acontecer, né? Se envolve em confusões, gasta demais. Então... Na verdade, todos os transtornos psicológicos podem levar à depressão. Pode ser também. Né? Se não tratado. Se eu tenho um diagnóstico, eu posso ter outros, infelizmente. São comorbidades. E a gente não falou um pouquinho, André, sobre os transtornos alimentares, né? Que você também trabalha muito com isso. Sim. Ele também pode surgir de um paciente depressivo ou não? Isso, você acha que também está muito ligado com a infância dele? Sim. De repente, a alimentação que ele tinha? Ou até frases que os pais falavam também. na infância? E aí, esse transtorno vira uma depressão? Ou também não necessariamente? Pode se tornar. Então, assim, qualquer diagnóstico, transtornos alimentares, anorexia, compulsão alimentar, bulimia, depressão, a base é aquela multifatorial. Então, se eu tenho um familiar, primeiro grau, segundo grau, que possivelmente já tenha, né, ou não teve diagnosticado uma compulsão alimentar, por exemplo, já aumenta a minha chance. E aí eu tive um ambiente que me favoreceu esse ganho de peso. Né? Não tive a educação correta, alimentar, né? Se comia de tudo, não pode deixar comida no prato. Então, isso também faz parte. Então, tem essas causas aí, a genética, história de vida, estressores. E aí a pessoa pode ter, sim, transtorno alimentar e depressão. É muito comum essa comorbidade. Infelizmente. E qual que é a diferença da compulsão alimentar para o ansioso que come demais? Sim. A compulsão alimentar é um transtorno alimentar, é um diagnóstico. O comer excessivo é assim, você comer demais, exagerei. Então, eu fui, por exemplo, num rodízio de pizzas. Comi 12 pizzas, por exemplo. Não é meu habitual, fiz isso, uma vez na vida. Isso é o quê? Um comer compulsivo. De vez em quando. Comer exagerado, ocasionalmente. Já o transtorno de compulsão alimentar, esse consumo excessivo, não necessariamente com pizza, mas depois eu explico, tem que acontecer pelo menos uma vez na semana. É um comer, assim, muito exagerado, é uma quantidade muito grande de comida, mais ou menos não tem muito isso especificado, mas a gente pensa em 2.000 calorias no intervalo de 2 horas, entende? Então, assim, é uma quantidade muito grande que uma outra pessoa não comeria, tá? E pode começar essa compulsão com um alimento preferido. Eu quero comer, um pudim de chocolate. Pode começar, inteiro. Exatamente. Só que não para no pudim, tá? Então, um comer exagerado seria o quê? Puxa, eu comi o bolo inteiro. Isso não é compulsão alimentar, né? Isso aí é um comer exagerado. A compulsão, não. A pessoa come o bolo, aí ela tem arroz, ela come, às vezes até gelado, dependendo do grau do transtorno, come comida congelada, gelada e até do lixo, nos casos mais extremos. Nossa. A pessoa pega o que tem. Então, assim, se ela tem 6 bananas, ela vai comer as 6 bananas. Isso nesse intervalo que eu estou falando de mais ou menos 2 horas. O intervalo tem que ser pequeno. Tem que ser pequeno, uma quantidade muito grande de comida. Aí depois vem a culpa, certo? O estômago super cheio. E geralmente elas fazem o quê? Elas comem sozinhas. Elas têm vergonha. Escondida. Entendeu? Depois vem uma culpa enorme. Aí ela repete o ciclo. Então, assim, é um transtorno muito grande para essa pessoa, um sofrimento muito grande. Ela não sabe lidar com isso. E ela vai comendo. Aí ela fica nesse ciclo, né?
Mas, por exemplo, se ela come todo dia alguma coisa que ela come muito além. Não, talvez, comida gelada, nada. Mas, de repente, ela come todo dia algo que ela gosta e que passe muito além. Sim. Isso também se enquadraria como uma compulsão? Aí é mais um comer exagerado mesmo. Ela exagerou ali na quantidade. Pode ser uma ansiedade mesmo. Pode ser uma preocupação, porque a gente usa muito isso, né? Alimentação como conforto, né? Como alívio dos sintomas. Assim, de certa forma, vai trazer um alívio imediato ali, não é imediato? É prazeroso, né? Só que depois, a longo prazo, né? E se a gente começar a se perguntar assim, será que eu preciso comer isso? Será que eu estou com fome física ou emocional? É física? Não, passou, faz 1 hora que eu comi. Então, não é fome física, ela é emocional. Né? Então, ensinar o paciente a diferenciar esses tipos de fome, a não ter que acatar a todo momento o desejo dele, ter técnicas para lidar com esse desejo, esse controle, né? Não ceder sempre às vontades. Isso que a gente ensina o paciente. Porque saber o que tem que comer, ele sabe o que faz mal, o que não faz. Mas mesmo assim eu falo, você precisa passar um nutricionista para você saber exatamente a quantidade, para você ter uma ideia. E é bem a questão do ambiente mesmo que você comentou. Né? Às vezes a família não come saudável, dificilmente o filho vai seguir também uma dieta saudável. É um modelo, né, que você está passando. Se eles estão ali, filhos. Às vezes amanhã, filho, parabéns, fiz uma lasanha aqui para você. O bonito é isso, né? É querer ver os filhos comer. A gente quer, mas assim, tem um limite também para isso, né? Tem que escolher melhor os alimentos. André, e esse negócio, por exemplo, realmente, de fato, quando o pai às vezes fala, tem que comer tudo. Sim. Isso também influencia? Influencia sim. Porque eu vejo que tem muitos pais que fazem, né? Tem. Se você não comer, olha, tanta criança que tá passando que fome. Que pecado, jogar comida fora. Papai do céu não gosta. É isso, é a parte que a gente fala justamente do ambiente, da história de vida. Então, a pessoa teve esse aprendizado, esse modelo. Ela tem que comer tudo. Automatizou, porque virou um hábito, entendeu? Aí, na fase adulta, ela tá satisfeita. Mas ela fica com aquela crença ali que ela precisa terminar, precisa comer tudo, que é pecado, que não vou jogar fora. Aí ela acaba comendo, entendeu? Com certeza influencia. Então, a gente ensina a mudar também esse olhar. Qual é a necessidade? Você não está satisfeita? Qual é o problema, né? De repente, jogar. Não é sempre que você vai jogar comida. Realmente, tem muita gente ainda que passa fome, mas não é o seu caso, né? Então, a gente até brinca assim, você prefere o quê? Jogar em você ou no lixo? Porque é ruim também jogar, né? Assim, em você. Se você já comeu e está satisfeita, não precisa comer tudo. Pode jogar no lixo ou doa para alguém. Tem sempre alternativas, né? André, e no caso, por exemplo, da compulsão, um paciente seu que está tentando se tratar, como que também você faz com o ambiente que às vezes ele também tá? Porque às vezes, vamos supor, é uma mulher que ela está extremamente acima do peso ou um homem, e o casal, às vezes, é muito magrinho. Sim. E ele come, mas ela ou ele está tentando se moldar. Como que faz para melhorar esse ambiente? Precisa ter ajuda, muita conversa. Mas aí você também entra... Posso intervir. Se eu percebo que não está tendo essa ajuda... Teve um paciente que eu atendi, aí eu combinei com ele assim, que a mãe compra bolacha, biscoito para a sobrinha que fica lá. Né? Para a sobrinha não, para a neta, desculpa. E aí ele pega o biscoito. Eu falei, mas não é seu o biscoito, é da sua sobrinha. Coloca lá na caixinha, nome dela, tudo, bonitinho, que você não vai pegar. Aí chegou uma hora que ele falou assim, a gente terminou a sessão, eu falei, você vai falar com seus pais para eles te ajudarem, porque a sua mãe que faz compras, evitar comprar, né? Ou deixar num lugar mais escondido, porque ele não tem controle agora, entendeu? Então, ainda não está preparado. Então, é melhor não ter o alimento lá. Aí terminou a sessão e ele mandou mesmo para a família. Por favor, me ajudem. Eu preciso da colaboração de vocês. Pense no alcoólatra. Tipo, fazendo analogia. E me mandou assim. Eu falei, é isso. Tem que pedir ajuda, tem que falar. E se não melhorar, se for o caso, a gente tem que intervir sim. Falar, olha, é o seguinte, ele está passando processo de emagrecimento, ou ele vai fazer a cirurgia bariátrica, ele precisa começar já a mudar a mente dele. Isso é interessante você dizer, porque muito bariátrico volta, né? Exatamente. Se ele não cuidar da mente. Com certeza. Então, na segunda-feira, entreguei 2 laudos, né, de avaliação para a cirurgia. E aí é sempre a linha. E aí, como é que está a sua esposa? Ela está ajudando no processo? Ela pediu pizza. Eu falei, tudo bem, agora você vai, né? Mas já vai preparando a sua mente, conversa com ela, para ela tentar evitar, né? Nos primeiros dias ali após a cirurgia. Porque dá para pedir essa ajuda, né? A gente precisa ter esse apoio. O ambiente, ele influencia muito. Até porque eu particularmente, já conheci pessoas que fizeram a bariátrica, não conseguem mais comer, mas aí foi pra bebida. Sim. E aí ganhou peso, porque acho que às vezes a alimentação dificulta, mas beber é mais fácil. Exatamente. Então entra ali num ciclo. Demora muito mais, né, para ele ficar embriagado, né?
por causa da redução do estômago. Então, ele vai tomando, quando ele vê, eu já, né? Mas é provável porque não fez esse preparo psicológico antes. O correto é fazer, né? As sessões antes de preparo, para preparar a mente dessa pessoa, ela tem que mudar o estilo de vida dela. A forma de enxergar a comida, senão vai voltar tudo. Né? É bem comum mesmo voltar. E fazer o acompanhamento pós-cirurgia. Que é extremamente importante. Exato. Porque depois já perdeu ali, acha que tá... Tá tudo certo, mas a mente é a mesma, né? O que reduziu ali foi o estômago. Então, ela precisa saber lidar com as tentações. Quando ela for comer fora, como ela vai se programar, se planejar. Tem que ter um meio termo, né? Não adianta também ficar trancada em casa, né? Sim. Então, a cabeça é importante ali, tá... Saber o que pode, o que não pode, o que pode me satisfazer nesse momento, né? E muitas vezes também entra com medicação, né, Andréia? No caso da compulsão alimentar. Se for necessário. Não tem uma medicação para, né, necessariamente para a compulsão, mas tem para tratar os antidepressivos, algumas para controlar um pouco o impulso. Aí dá para a pessoa, se for necessário, se a gente vê que está um caso muito grave, sim, a gente precisa encaminhar, com certeza. André, nosso papo tá ótimo, né? Mas se a gente deixar, a gente conversa o dia inteiro aqui, né? Tem bastante coisa, né? Nosso tempo tá quase se esgotando. Sim. Então, eu gostaria que você desse um recado, se você pudesse dar um recado aí pro pessoal, né? Que tá assistindo esse podcast, que se identificou, né? Se identificou com algum desses problemas, com algum desses transtornos, né? Como que funciona, né, para passarem talvez com atendimento com você, ou a importância também, né, a importância de procurar um profissional próximo dessa pessoa também, né, e deixar o seu merchan aí, seu canal no YouTube, né? Canal assim bem simples, bem singelo. Sua rede social, Instagram. Eu preciso investir mais nisso. Gente, deixa aí o seu merchan pro pessoal. Tá certo. Eu me coloco à disposição, né, de vocês, se perceberem que vocês se identificaram com algum desses sintomas que a gente falou aqui, acho importante procurar ajuda. Pode ser comigo, né? Pode ser com outro profissional. E eu vou deixar o nome, né, do meu, acho que do Instagram, né? Isso. @ Andrea.seuane _. Então, é Andrea sem o i, .seuane. É SEOANE _. Ótimo. E o YouTube está com psicóloga Andrea Seuane. Até porque, né, André, esse negócio de psicólogo também é muito identificação, né? Também, sim. Tem, às vezes, gente que fala, ai, fui e não gostei. Mas tem isso, tem que se identificar também, né? Se precisar também, a gente marca uma conversa sem custo, né? Para me conhecer, para eu entender as suas necessidades e até traçar aí um plano de tratamento, né? Ver se você tem indicação ou não. E quem falar para você, doutora, eu vim lá do podcast Luz Caminho de Jesus. Tem uma condição especial também? Sim, podemos pensar assim, com certeza. Eu sou pidoncho, viu? Pode falar, pode pedir, por favor. Então, entrando em contato nas redes sociais ou chegando no meu WhatsApp, aí pode falar que veio aqui do podcast, que assistiu aqui o nosso vídeo, com certeza vai ter um desconto, sim, Aqueles especial. Que chega, doutora, eu já entendi, eu sou isso aqui. Pode deixar. Assistir o podcast, eu descobri. Pode. Muito obrigado. As suas redes sociais, meu amor? Bom, o meu é @gestãomagna, então entrem lá, bastante conteúdo de empreendedorismo. E o seu? Meu Dr. Matheus Caldeirão, né? Já é mais parte clínica, odontológica, cirurgia, né? Então, quem tem interesse também será muito bem-vindo. Muito obrigado, Andréia. Foi um prazer. Pode falar. Só comentar que eu atendo online, né? Também, legal, né? legal. Porque tem pessoas que estão em outros lugares. Você que é do Amapá, de Roraima e está assistindo, pode. Dos Estados Unidos, da Europa, né? E atendo presencial também aqui em São Paulo, na Vila Olímpia e Vila Madalena. Show. Mas assim, falando sério, eu falo para todo mundo, se toda pessoa tivesse a oportunidade de passar com um psicólogo, gente, primeiro que o mundo seria muito mais fácil, né, Andréia? Sim. Porque eu acho que é um autodesenvolvimento, é você se conhecer, identificar, evoluir. Então, se você pode, procura, não deixe esperar, ficar mal, né? Perceber que realmente está entrando num quadro depressivo. Procura antes, porque realmente faz muita diferença. E eu vejo também como um investimento, né? Muitas pessoas não é gasto, vê como um gasto. né? Nossa, vou gastar com psicólogo. Não, se você está bem
consigo mesmo, você vai produzir mais, você vai gastar mais, você vai ganhar mais dinheiro, né? Vai viver melhor, mais feliz. Exatamente, creio que é um investimento muito bem feito, né? Então, mais uma vez, obrigada pela participação, vocês, né? É uma honra estar aqui. A gente sempre se fala nas consultas, mas hoje foi um papo mais aberto, né? Muito gostoso mesmo. Obrigada pela oportunidade. E vamos voltar outras vezes com outros temas, né? Porque tema que não falta pra gente falar, né? Psicologia, com certeza. É isso, pessoal. Muito obrigada e até a próxima. Até mais. Muito legal.